Imagina uma montanha que desafia não apenas a altura, mas também a lógica. Uma montanha que, embora não seja a mais alta do mundo, é considerada por muitos como a mais mortal. Por quê? Porque aqui, nas encostas do K2, cada passo é uma batalha contra a gravidade, o clima implacável e a própria natureza. Menos de 1/10 das pessoas que tentaram escalá-la conseguiram chegar ao topo, e mais de 1/3 delas perderam a vida na tentativa. O que faz dessa montanha tão letal? Porque, apesar de sua fama, ela continua sendo um imã para os aventureiros mais ousados. Neste vídeo, não apenas exploraremos os perigos do K2, mas também mergulharemos nas primeiras tentativas de conquistá-la, tentativas que pareciam mais uma missão suicida do que uma façanha de alpinismo. O K2, com seus 8.611 metros, é quase 300 metros mais baixo que o Everest. Mas não se engane pelos números. Aqui, a altura não é o que importa. O que realmente conta é a inclinação brutal de suas encostas, o clima traiçoeiro e a técnica exigida para escalá-la. É comum ouvir que o K2 é a montanha mais difícil do mundo, mas como se mede realmente a dificuldade de uma montanha? É pela distância que se precisa percorrer? Pela inclinação de suas rotas? Ou pelo tempo que se passa na chamada Zona da Morte, onde o oxigênio é tão escasso que cada respiração parece uma luta pela vida? A resposta não é simples, e é isso que faz do K2 tão fascinante e aterrorizante. Imagine que você está em uma montanha onde cada decisão pode ser a diferença entre a vida e a morte. As rotas são tão íngremes que um único passo em falso pode te enviar ao vazio. O clima muda em questão de minutos, passando de um céu claro para uma tempestade de neve que te deixa cego. E então há a Zona da Morte, aquela faixa acima dos 8.000 metros onde o corpo humano simplesmente não foi projetado para sobreviver. Como isso se compara a outras montanhas? O K2 é realmente o mais perigoso? Para responder a isso, teríamos que analisar cada fator, cada risco, e mesmo assim, a resposta poderia variar dependendo de quem você perguntar. Mas há uma métrica que não mente: a taxa de mortalidade. Entre os 14 picos com mais de 8.000 metros no mundo, há 3 que se destacam por sua letalidade. Em terceiro lugar está o Nanga Parbat, com uma taxa de mortalidade de 20%. Em segundo lugar, o K2, com um assustador 26%. E em primeiro lugar, o Annapurna, com 32%. Sim, você ouviu certo. Quase 1/3 das pessoas que tentam escalar o Annapurna não voltam. Mas aqui está um dado que vai te fazer pensar. O Annapurna é a montanha menos escalada de todas. O que aconteceria se mais pessoas tentassem conquistá-la? Ela seria realmente mais perigosa que o K2? A resposta pode te surpreender. Entre 2012 e 2022, a taxa de mortalidade do Annapurna caiu abaixo da do K2. Por quê? Porque à medida que mais pessoas tentam escalá-la, as rotas se tornam mais conhecidas, as técnicas são aperfeiçoadas e os riscos diminuem. Mas o K2 não é tão generoso. Aqui, o clima é imprevisível, as rotas são traiçoeiras e cada ano é diferente. Um ano a montanha pode ser amigável, no seguinte pode se transformar em um pesadelo. Então, como podemos definir qual é a montanha mais perigosa? A verdade é que não podemos, mas o que sabemos é que o K2 está no topo da lista dos desafios mais extremos que o ser humano pode enfrentar. Agora vamos falar dos fatos. O K2 não é apenas uma montanha, é um monstro. É o segundo pico mais alto do mundo, o que significa que os alpinistas passam mais tempo na Zona da Morte do que em quase qualquer outra montanha. Além disso, está localizado em uma das regiões mais remotas do planeta. Chegar à base do K2 é uma expedição por si só, especialmente quando você tem que transportar toneladas de equipamento por terrenos inóspitos. E uma vez lá, o clima não dá trégua. O K2 é o pico de 8.000 metros mais ao norte, o que significa que as temperaturas são mais frias e as tempestades mais severas. Mas isso não é tudo. A inclinação do K2 é implacável. Com uma média de 45 graus da base ao cume, cada passo é uma luta contra a gravidade. E não apenas isso.
O risco de avalanches e quedas de rochas é constante. No Everest, muitos alpinistas nem usam capacete, mas no K2, o capacete é seu melhor amigo desde o momento em que você chega à base. E acampar aqui é um pesadelo. As áreas planas são escassas, e não é raro que as barracas fiquem penduradas precariamente nas bordas das encostas. Você consegue imaginar tentar dormir sabendo que um escorregão pode te enviar ao vazio? Mas o verdadeiro perigo do K2 não é apenas a montanha em si, mas o que acontece quando algo dá errado. As rotas são tão estreitas que um resgate é quase impossível. Se alguém se machuca, não há espaço para se mover, muito menos para levá-lo de volta à base. E isso nos leva a uma pergunta perturbadora. Por que, apesar de tudo isso, as pessoas continuam tentando escalar o K2? A resposta pode estar nas primeiras tentativas de conquista, tentativas que pareciam mais uma missão impossível do que uma expedição de alpinismo. O K2 foi descoberto pela primeira vez em 1856, durante uma expedição britânica para mapear o subcontinente indiano. Naquela época, a montanha nem tinha um nome local. Estava tão isolada que ninguém a tinha visto de perto. Os britânicos a batizaram de K2, um nome que, embora simples, permaneceu por mais de um século. Mas foi só no final do século XIX que alguém se atreveu a se aproximar dela. A primeira expedição séria chegou em 1892, e o mais perto que chegaram da montanha foi um ponto chamado Concórdia, a 8 horas de caminhada da base. O que os impediu de ir mais longe? A resposta é simples. O K2 já estava mostrando por que é tão temido. Em 1902, um grupo internacional tentou escalar o K2 pela primeira vez. Eles tentaram pelo lado norte, no território chinês, e conseguiram chegar a 6.525 metros. Mas aqui está o detalhe. Levaram 14 dias apenas para chegar à base da montanha. Uma vez lá, passaram 68 dias tentando alcançar o cume, mas só tiveram 8 dias de bom tempo. O resto do tempo, lutaram contra tempestades, avalanches e um frio que congelava até os ossos. Foi um fracasso, mas também um aviso. O K2 não seria conquistado facilmente. A próxima tentativa veio em 1909, liderada por um famoso alpinista italiano, o Duque dos Abruzos. Eles tentaram uma rota diferente, mas logo descobriram que o K2 não tem rotas fáceis. Cada caminho que exploravam era mais perigoso que o anterior. Depois de semanas de luta, chegaram a uma conclusão desanimadora. O K2 era impossível de escalar. E assim, a montanha ganhou sua reputação como a Montanha Selvagem. Mas, como veremos, isso não deteve os próximos aventureiros. Na verdade, só os deixou mais determinados. Em 1938, uma equipe americana decidiu tentar o impossível. Liderados por Charlie Houston, eles chegaram ao K2 com um plano audacioso: encontrar uma rota viável e, se possível, alcançar o cume. O que se seguiu foi uma das expedições mais épicas da história do alpinismo. Uma história cheia de coragem, tragédia e um final que deixou todos se perguntando o que realmente aconteceu no K2. Mas isso é uma história para a segunda metade deste vídeo. Por agora, uma coisa é clara: o K2 não é apenas uma montanha, é um desafio que testa os limites da humanidade. A expedição de 1938 foi um ponto de virada na história do K2. Pela primeira vez, uma equipe conseguiu estabelecer uma rota viável, chegando a menos de 600 metros do cume. Mas não foi fácil. Cada passo foi uma batalha contra o frio, a altitude e a própria montanha. E embora não tenham alcançado o topo, seu esforço preparou o terreno para o que viria a seguir. No entanto, o que ninguém sabia na época era que o K2 não seria tão generoso da próxima vez. Na verdade, a expedição de 1939 seria lembrada não por seus feitos, mas por sua tragédia. Em 1939, uma nova equipe americana chegou ao K2 com a esperança de completar o que seus predecessores não conseguiram. Mas desde o início, as coisas não saíram como planejado. A economia americana estava em crise e o financiamento para a expedição era escasso. Isso significava que a equipe não estava tão preparada, nem tão experiente,
quanto a de 1938. E o pior de tudo, nenhum dos membros da expedição anterior quis voltar. Foi por medo, ou porque sabiam que o K2 não perdoaria uma segunda tentativa. A equipe chegou ao campo base no final de maio, com apenas 53 dias para alcançar o cume e retornar. Desde o início, o clima foi seu pior inimigo. Tempestades brutais, com ventos de furacão e temperaturas de 20 graus, os mantiveram presos em suas barracas por dias. Mas apesar de tudo, eles conseguiram avançar. Estabeleceram acampamentos ao longo da rota Abruzzi, reutilizando as cordas e os pontos de ancoragem deixados pela expedição anterior. Mas o K2 não ia facilitar as coisas. À medida que subiam, os problemas começaram a se multiplicar. A comunicação entre o grupo avançado e o campo base ficou caótica. Os suprimentos não chegavam aos acampamentos superiores, e os alpinistas começaram a sofrer os efeitos do mal da altitude: exaustão, congelamento e doenças. Mas apesar de tudo, o grupo avançado continuou subindo, convencidos de que estavam prestes a fazer história. O que eles não sabiam era que o K2 tinha uma armadilha mortal preparada para eles. No dia 19 de julho, o clima estava perfeito. O grupo avançado, liderado por Dudley Wolfe, decidiu que era o dia da tentativa final. Eles partiram às 9 da manhã, sabendo que precisavam se mover rápido. Mas no K2, rápido é um conceito relativo. A 8.200 metros na zona da morte, cada passo é uma agonia. E então chegaram ao ponto mais perigoso de toda a rota: o Gargalo. O Gargalo é uma seção estreita e íngreme, com inclinações de até 60 graus. Mas o que o torna verdadeiramente aterrorizante é a enorme formação de gelo suspensa sobre o caminho. Rachaduras gigantes no gelo ameaçam se romper a qualquer momento, e uma avalanche ali seria catastrófica. O líder do grupo, Fritz Wiesner, decidiu evitar o gargalo e escalar uma parede de rocha à esquerda. Foi uma decisão ousada, mas também desesperada. 9 horas depois, após uma escalada exaustiva, eles chegaram a 8.151 metros. O cume estava a apenas 243 metros de distância. Mas o sol estava se pondo e o Sherpa se recusou a continuar. Wiesner não teve escolha a não ser voltar. No dia seguinte, eles tentaram novamente, mas desta vez sem crampons. O Sherpa os havia perdido durante a descida e sem eles o gelo era escorregadio demais. Eles tiveram que retornar ao acampamento 9, frustrados e exaustos. Enquanto isso, nos acampamentos inferiores, a situação estava desmoronando. Os Sherpas haviam parado de levar suprimentos, e o grupo no campo base estava convencido de que o grupo avançado havia morrido. Mas a realidade era muito mais complicada. Dudley Wolfe, o americano que havia ficado no acampamento 7, estava em uma situação desesperadora. Sem comida, sem água e com os pés congelados, ele mal conseguia se mover. Wiesner e o Sherpa tentaram resgatá-lo, mas a descida foi um pesadelo. Em um momento, Wolfe escorregou e quase arrastou todos com ele. Eles conseguiram chegar ao acampamento 7, apenas para descobrir que as barracas haviam desabado sob a neve. Não havia comida, nem colchões, nem esperança. Wiesner decidiu deixar Wolfe no acampamento 7, enquanto ele e o Sherpa desciam em busca de ajuda. Mas quando chegaram ao campo base, encontraram uma cena desoladora. Os acampamentos haviam sido desmontados e todos acreditavam que o grupo avançado havia morrido. A confusão e a falta de comunicação levaram a uma tragédia evitável. O pior de tudo, Wolfe ainda estava lá em cima, sozinho e à beira da morte. Um grupo de resgate partiu para o acampamento 7, mas já era tarde demais. Wolfe estava em estado crítico, coberto por seus próprios dejetos e mal consciente. Os Sherpas tentaram levá-lo com eles, mas ele se recusou, sabendo que não sobreviveria à descida. Eles voltaram ao acampamento 6 para descansar e tentar novamente no dia seguinte, mas uma tempestade os obrigou a esperar. Quando finalmente retornaram, Wolfe já não estava mais lá. O que aconteceu naqueles acampamentos superiores permanece um mistério. Foi uma avalanche? Uma queda? Nunca saberemos. A expedição de 1939 terminou em tragédia, mas também deixou uma lição importante.
O K2 não perdoa erros. A falta de comunicação, as decisões apressadas e o clima imprevisível se combinaram para criar uma tempestade perfeita de desastre. E embora o K2 tenha sido conquistado desde então, ele continua sendo uma das montanhas mais perigosas do mundo. Por que as pessoas continuam tentando? Talvez porque, no fundo, todos precisamos de um desafio que nos lembre o quão frágil a vida pode ser. Então, da próxima vez que você ouvir falar do K2, lembre-se desta história. Lembre-se dos corajosos que tentaram conquistá-lo e daqueles que não voltaram. Porque o K2 não é apenas uma montanha. É um lembrete de que, às vezes, os maiores desafios não estão no topo, mas no caminho que nos leva até lá. E assim chegamos ao final desta incrível história sobre o K2, uma montanha que desafia não apenas os alpinistas, mas também nossa compreensão dos limites humanos. Você consegue imaginar estar lá, enfrentando cada um desses desafios? É uma aventura que nos lembra o quão pequenos somos diante da natureza, mas também o quão grandes podemos ser quando nos atrevemos a sonhar. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando histórias como essa, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Cada like e cada inscrição nos ajudam a continuar criando conteúdo que inspire, intrigue e leve você a lugares que nunca imaginou. E não perca os próximos vídeos, porque sempre há mais aventuras para descobrir. Qual montanha você gostaria que explorássemos no próximo vídeo? Deixe suas sugestões nos comentários. Nos vemos na próxima aventura.